Ele não só falou que ele amou o mundo de tal maneira, mas ele mostrou quando ele deu, quando ele entregou para morrer. Glória a Deus. Porque é por isso que Jesus fala que a fé sem a obra é morta. Porque se a gente fala que tem uma fé e não temos as obras, para Deus não tem validade a nossa fé. Então precisamos ter fé e obras. Aí sim vai atrair a atenção de Deus para nós. Todos encontraram Mateus 4? A tentação de Jesus. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E, tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E, chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Queridos, Jesus, Mateus descreve primeiro que Jesus ele nasce. Você conhece já, né, um pouquinho da história do nosso Jesus? Jesus ele nasce de uma virgem. O mundo desconhece essa realidade, porque o mundo não acredita que uma mulher que não coabitou possa gerar ou dar à luz a um filho. Mas quando o anjo anunciou a Zacarias no templo, ele falou claramente a Zacarias: porque para Deus, não é para o homem, é para Deus, não haverá impossível. Quando o anjo disse essa verdade, que para Deus não existe impossível, então eu entendo que esse fato e essa realidade de fato aconteceu. Glória Jesus nasce de uma virgem. Louvado seja Deus. Porque Deus não precisa juntar, às vezes, o homem e a mulher para fazer o que ele quer, não. Quem disse isso? Deus ele traz à existência o que não existe. Quando Deus vai no jardim do Éden e pega o pó da terra e faz um barro com suas mãos, ele forma o homem. Aí Deus quis soprar nas suas narinas o fôlego de vida. Aí o homem se tornou um ser vivente. Até então era um pó, era um barro, era um boneco, criado e feito por Deus. Mas como Deus ele faz o impossível na terra, e não precisa de circunstâncias nem condições, muito menos de coisas feitas pelo homem, porque ele tem poder para tudo que ele quiser fazer aqui na terra. Ele tem um poder nos céus e na terra. Glória Por a Deus. isso Jesus falou isso: todo o poder foi me dado. Glória. O próprio Pai deu ao Filho o poder, porque o Pai dá legalidade ao Filho. Aí Jesus vence na cruz, ele nasce primeiro. Ele passa por uma situação tão difícil na terra, né? Foi perseguido, foi humilhado, foi desprezado, foi rejeitado por muitos, até pelos seus irmãos, os judeus. Você vê que ele veio para os seus e os seus rejeitaram, os judeus. É por isso que o homem padece na terra muitas vezes, sofre, porque rejeita o amor de Deus. Deus ele amou o mundo de tal maneira, ele amou as pessoas de tal maneira, não foi as coisas. Era para a humanidade inteira reconhecer esse amor, se voltar para Deus, para que todos pudéssemos alcançar o perdão e a misericórdia. Mas nem todos querem, nem todos acreditam, nem todos abrem o coração para Deus. Aí o próprio Deus fala: não é por violência nem por força. Não é assim? Não é por força nem por violência, mas é por amor. A palavra de Deus.
Deus, quando ele deu Jesus para morrer, não foi por força. Ninguém obrigou Deus a dar o seu único filho para morrer por pecadores. Alguém obrigou a Deus? Não. Ninguém obrigou a Deus. É para a gente entrar no texto. Ninguém obrigou a Deus. Mas Deus quis dar o seu filho. Porque o seu filho é como ele, santo, sem pecado, perfeito e completo. E ele olhou do céu à terra, não viu um justo sequer, porque todos nós, habitantes da terra, erramos, pecamos, desobedecemos e precisamos da misericórdia de Deus. E Deus que é pai, e Deus que é amigo, e Deus que é bom, o que é que ele fez? Ele nos perdoou através do seu filho. Porque quando Jesus ele nasce de uma virgem, foi perseguido, quando estava no ventre da sua mãe, depois que nasceu também, ele cresce, aos 12 anos prega no meio dos doutores. Deus tinha um feito a ser feito na terra, e o que Deus tem a fazer ninguém pode impedir. Por isso já deu aquela declaração enfática no final da sua vida, no seu texto. Já ele fala: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus planos, Deus, pode ser frustrado ou impedido. Já entendeu que quando ele perdeu os 10 filhos, o Deus que ele cria, que ele servia, que ele levantava as madrugadas para sacrificar em prol dos seus filhos, estava na vida dele, viu a situação que ele estava passando, porque foi provação. E o próprio Deus que provou, aprovou, porque Deus deu de volta. Deus restituiu o que o homem perdeu. É para a gente entender que Deus restitui tudo o que ele quer. Nada está perdido, nada é por acaso. Deus tem plano, Deus tem projeto, Deus faz tudo acontecer na face dessa terra. Aí Jesus ele prega. Jesus ele, quando ele cresce, que ele se batiza, porque Mateus conta que ele nasce, ele se batiza, o próprio Deus fala com a sua voz doce e suave. O céu se abre, louvado seja Deus. Aquela voz soa em alto e bom som: este é o meu filho, em quem a minha alma se compraz. Ou seja, eu tenho prazer nele, porque ele me obedece, ele faz o que eu quero. Ele me honra, não com os lábios, mas com o seu coração, com a sua vida. O próprio Deus dá testemunho do homem na terra, porque ninguém engana Jesus não, a gente engana outro, mas a Deus ninguém engana. Jesus, ele tinha uma vida como um livro aberto na terra. Se muitos não se agradaram de Jesus, porque muitos que estavam em pecado, mas Jesus é santo, perfeito, veio aqui como homem, não pecou, porque não havia nenhum dolo na sua boca. Ele não tinha culpa, ele não tinha pecado. É por isso que ele é único. Ele veio na terra como homem. Ele viveu o que você vivemos hoje: o sofrimento, a dor, a humilhação, o desprezo, até fome. Quando a gente leu aqui a história, Mateus 4, ele estava num deserto, ele foi levado pelo Espírito de Deus para ser provado, para ser testado. Porque todos que é chamado de Deus tem que passar pelo teste para ser aprovado. Louvado seja Deus. Jó era fiel, não foi assim? Ele não passou pelo teste do sofrimento, da perda? Porque ele não perdeu os 10 filhos, perdeu também seu gado, seus bens, sua riqueza. Porque o homem que é rico virar pobre, você pode perguntar a qualquer rico, ninguém quer. Mesmo se Deus quisesse que ele passasse, ele não ia querer. Mas o homem não tem escolha. O vaso não se manda. Quem manda no vaso é Deus. É Deus que faz, é Deus que fala, é Deus que é. Ele está acima de tudo e de todos. É Ele que dá as ordens aos seus anjos a nosso respeito. É por isso que a sua existência está aqui. Você vive e respira. Você está de pé, você deita, dorme, acorda, porque Deus tem te sustentado. É Deus que corta o laço. É Deus que fecha a sepultura. É Ele que fecha a boca do leão. É Ele que joga as muralhas por terra. Ele faz tudo só para manter a sua existência de pé. Porque Deus quer glorificar o nome dele na tua vida. Deus quer revelar a este mundo que existe um Deus. Eu não sei dos outros deuses, eu não conheço nem quero conhecer, mas eu sei que existe um Deus acima dos céus. E esse ninguém viu a sua face, é esse que eu sirvo. Ninguém nunca viu a Deus. Quando Deus se mostra para Moisés, a Bíblia é clara em dizer
As costas de Deus, Moisés viu, mas não viu a sua face. Ele queria ver, mas Deus foi claro em dizer: Moisés, homem nenhum pode ver a minha face, certamente vai morrer, porque o homem é pó e Deus é espírito, e além de ser poderoso, louvado seja Deus. Aí Jesus vai pregar, Jesus cresce, louvado seja Deus. Ele passa pela via dolorosa, passa pela cruz, pelo sofrimento. Olhe que não foi fácil para Jesus. Como seria fácil para o homem? Porque se o Filho de Deus passou por tamanha prova, o Filho de Deus foi humilhado, foi perseguido, foi desprezado, foi rejeitado, não teve aceitação de muitos, porque muitos tinham pecado, tinham falha e queriam esconder. Mas o Filho de Deus veio para revelar quem é o homem. O que o homem precisa fazer se achegar a Deus enquanto há tempo. Achegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Aí Jesus passa pela cruz, conhecemos a história. Ele passa lá pela via dolorosa, por Jerusalém, Israel, sofrendo humilhação, carregando algo que não era para ele carregar, era nosso pecado, mas ele foi lá levar. O homem não merecia perdão, mas o Deus que é perdoador de pecados, Ele quis perdoar os nossos pecados. Porque não é merecimento não, queridos, é graça, é favor imerecido. Deus quis salvar o homem dos seus pecados quando Ele deu Jesus, para que aquele sangue derramado na cruz fosse o sangue de um cordeiro perfeito, para que aquela obra fosse concluída. Jesus, quando estava no monte orando, Ele fala: Pai, passa de mim esse cálice, Pai. Oh, aleluia. Mas Ele entendeu que Ele nasceu, cresceu para esse fim, para que Ele viesse salvar os pecadores dos seus pecados. Aí Ele morre na cruz, mas Ele falou com Deus: seja feita a tua vontade. Porque o filho não manda no pai, mas o pai manda no filho. Aí quando Ele morre naquela cruz, que Ele fala com o pai assim: ó, em tuas mãos entrego o meu espírito. Mas antes Ele fala: está feito, está concluído, está consumado. A missão que Deus deu para Jesus, Ele cumpriu. Ele veio para morrer, para salvar o homem. Ele não veio se misturar com o mundo, Ele não veio se contaminar com o pecado, Ele não veio debater com ninguém, discutir com ninguém, Ele não veio obrigar o homem a amar a Deus, a se chegar a Deus, não. Ele veio revelar ao mundo quem é Deus e quanto e como é grande o seu amor pela humanidade. E Ele mostrou, porque Ele prega não só para os discípulos, Ele pregava para toda a multidão que o acompanhava. Aonde Jesus passava, tinha multidões que seguiam o Mestre. E Ele veio mostrando à multidão o amor de Deus, como é grande por cada ser humano. Deus, Ele não faz acepção de pessoas. Eu gosto muito dessa frase. E não olha por aparência, mas Ele ama o homem como o homem é. Porque só Ele pode transformar a vida, o coração e a mente humana. Aquilo que o doutor não sonda, o teu coração, o teu pensamento, Deus, Ele sonda, Ele conhece. Ele sabe de tudo. Jesus morre, ressuscita ao terceiro dia. Porque quando aquelas Marias foram ao sepulcro buscar o Mestre, o anjo falou com ela. O anjo estava já esperando para dar notícia, a boa notícia, as boas novas. Quando ela vai procurar Jesus, o anjo anunciou: por que procura entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas Ele já ressuscitou. O nosso Mestre já ressuscitou e está à direita de Deus, intercedendo por nós que somos filhos, com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo intercede assim por nós. Oh, aleluia. Por isso Jesus falou: não se turbe o vosso coração,
mas credes em Deus, porque na casa do meu Pai, disse Jesus, há muitas moradas. E ele foi preparar lugar e não deixou você órfão. Ele enviou o Espírito de Deus, o Consolador, amigo fiel, para consolar a tua alma no momento de aflição, porque lutas e tentações sobrevêm sobre o homem. Agora, quando o homem tem a presença, quando o homem invoca a presença, quando o homem busca o Senhor, aí ele vence a tentação. Aí Jesus foi provado. Sabe o que eu entendo com esse versículo que a gente leu agora? Sabe que Jesus foi tentado pelo diabo? Observe que Jesus foi tentado como homem, porque ele sentiu fome. Você sabe que o espírito não come, né? Só a carne, certo? Se ele sentiu fome, ele foi tentado como homem. Ele estava no deserto, foi levado pelo Espírito de Deus para ser tentado pelo diabo. Aí o diabo logo tentou influenciar a mente de Jesus. Claro que ele não ia conseguir nunca, porque o Filho de Deus tinha no seu coração a palavra guardada, escondida, como Davi. Davi falou bem assim: guardei, escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Jesus tinha a palavra no seu coração guardada. Ele não tinha o exemplar da Bíblia na mão, não. Quando ele foi tentado, não tinha, não. Nem existia. Porque era pergaminhos, rolos, a palavra de Deus. Não tinha uma Bíblia linda, escrita, bonitinha, como a gente tem hoje. Ele não tinha em mãos, mas tinha no coração. Porque ele falou: está escrito. Oh, aleluia. Aí o salmista vai dizer que a palavra de Deus está permanente nos céus. Em Salmo 119, versículo 89. Para sempre, Senhor, a tua palavra está firmemente permanente no céu. Jesus é a palavra, é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Ele veio, foi tentado no deserto. Observe, queridos, que o diabo vem tentando naquilo que a gente precisa. Jesus veio de dias jejuando e orando, né? 40 dias, como a gente leu. Ele estava em jejum. Ele estava com fome. Porque o homem que teme a Deus, o homem que busca a Deus, ele tem propósito com Deus. Ele tem intimidade, comunhão com Deus. Ele quer algo maior, ele quer uma proximidade maior. Jesus queria isso com o seu pai. Porque o filho quer uma proximidade com o pai. Aí Jesus estava em jejum, sendo provado no deserto. Qual foi a primeira tentação que a gente leu aqui? O diabo induziu Jesus a fazer o quê? Transformar o quê? Pedra em pães. Olha como o diabo é astuto. Ele vem logo tentando naquilo como está precisando. Depois que Jesus jejuou 40 dias, 40 noites, ele sentiu fome. Aí o diabo veio tentando naquilo que Jesus estava precisando, né? Se alimentar. Ele precisava comer. Aí ele vem tentando. O que Jesus falou com o diabo? Nem só de pão, mas de toda a palavra que sai da boca de quem? Queridos, Deus, Ele é sustento para o homem. Deus, Ele é fortaleza para o homem. Ele é socorro bem presente na angústia. Jesus foi provado, foi tentado no deserto, mas Jesus tinha o seu coração convicto que Deus estava com ele. Porque uma coisa eu tenho certeza, queridos, pela palavra de Deus: Deus nunca desamparou Jesus. Porque se Deus desamparar o homem, primeiro o que acontece com o homem é o diabo que vive bramando como um leão, buscando a quem tragar, é tragar o homem. Se Deus se afasta um segundo do homem, o homem perece, o homem morre. Louvado seja Deus. Porque quem protege o homem na terra não é os anjos somente que Deus envia, mas é o próprio Deus. Porque Deus não se atrasa em sua ação, Ele não se adianta, Ele só chega na hora exata. Então Deus estava com Jesus o tempo inteiro que ele estava sendo provado pelo diabo no deserto. Ele falou claramente com o diabo: não só de pão vive o homem. Por quê? Porque o salmista vai dizer que Deus sustenta o homem até na fome. Como é que ele faz isso? Eu não tenho nem ideia.
Ele é o poderoso, ele sabe o que ele faz. E ele não erra nos seus feitos. Deus, ele sustenta o homem como ele sustentou Moisés também, que jejuou 40 dias, não foi assim? E quem sustentou Jesus? O próprio Deus. Deus, ele sustenta o homem, queridos, na fome, isso é fato. Eu não tenho dúvida disso. Porque se Jesus deu essa declaração enfática para Satanás, nem só de pão vive o homem. Ou seja, Deus quer dizer o quê? O que o homem precisa está em Deus. Deus tem tudo para o homem. O homem não precisa ficar dependente do governo, do mundo, das pessoas, não. A sua dependência está em Deus. Deus tem tudo para a tua vida. Todas as vezes que você buscar a face do teu Deus. Aí o diabo não se conformou. Tentou uma vez, não conseguiu. Olha que Jesus não passou só por essas 3 tentações que a gente viu aqui. Ele passou por outras. O diabo usando os fariseus contra ele. Usando muitos. Olha que Jesus passou pela tentação também. Quando Jesus foi. Quando o diabo usou, sabe quem? Judas para atrair. Jesus falou: amigo, tu me traz com beijo? Porque Jesus considerava Judas como amigo. Judas que não considerou Jesus como seu amigo. É bem diferente. Por isso ele chamou para ser discípulo, né? Porque ele considerava. Louvado seja Deus. E Pedro também, né? Que o diabo usou para negar Jesus. Então não foi fácil para Jesus como homem. Ele passou tudo que a gente enfrenta aqui. Por isso que a provação que você passa, queridos, Deus, ele só prova todos quanto ele ama. E detalhe, só dá aquilo que o homem suporta. Então tudo que você enfrenta aqui é permissão de Deus para você ser aprovado. Você precisa entender que para Deus fazer algo na tua vida, você precisa ser preparado, ser capacitado. Jesus, louvado seja Deus, passou pela cruz, Jesus sofreu, padeceu, foi humilhado, escarnecido, mas Jesus não se deixou abater com a situação que ele passou. Porque ele sabia em quem ele estava crendo. Temos que ter essa convicção, queridos, em quem estamos servindo. O nosso Deus não é de barro, não é de pedra, não é de pau. O nosso Deus é invisível, mas é real. Oh, aleluia! Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. E só Ele traz à existência o que não existe. Oh, aleluia! E o diabo não se conformou. Tentou Jesus de outra forma. Mostrou Jesus o mundo, a glória do mundo que passa. Porque tudo aqui vai passar. Observe que muitas pessoas têm se iludido com este mundo. Têm se iludido com as propostas do inimigo. Porque o inimigo, ele vem bonitinho, viu? Não pensa que ele vem feio, não, que não vem não. Não. Ele vem bonitinho para tentar enganar, para tentar iludir as pessoas. Ele tenta iludir as pessoas como tentou enganar Eva no jardim. Lembra do jardim? O fruto era bonito aos olhos e Eva se encantou. Mas por que antes, quando Deus falou com Adão para não comer do fruto? Repare que antes Eva não se atraiu, não foi pelo fruto? Ela não observou daquela forma que ela tinha observado. Não foi assim? Mas quando o inimigo tentou, através da serpente, induzir ela, olha como ela ficou já, a cobiça, os olhos. Por isso temos que ter cuidado, queridos. Temos que andar em vigilância. Jesus nos alertou sobre isso, quando ele falou: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Não foi assim? Então Jesus nos deu uma capacidade de quê? De vigiar. Ele nos deu essa capacidade, a gente tem por ele. Porque a gente não faz as coisas porque a gente é bom. Não. É porque Deus é por nós. É porque Deus está em nós. É porque Deus nos direciona, porque Ele é o nosso guia. É Ele que conduz a nossa vida nessa terra. Ele conduz os nossos passos, minhas queridas, em terras, em passos verdejantes. É Deus que conduz o nosso corpo aqui na terra. Tudo em nossa vida é regido pelo Espírito de Deus. Porque o homem não anda só, o homem não é órfão, o homem tem um pai. Ele tem um Senhor. Louvado seja Deus. Então Jesus foi tentado a cobiçar a glória do mundo. Mas Jesus não cedeu. Não foi assim? Ele foi tentado pela glória do mundo. Observe que o inimigo tem tentado influenciar a mente humana a todo
custo. Observe como muitos têm se deixado levar pela influência do diabo. Por isso que a Bíblia nos alerta, queridos, que nós temos a mente de Cristo. E quem tem a mente de Cristo não se embaraça com as coisas dessa vida. Não se mistura com a ilusão deste mundo, porque tudo aqui vai findar, queridos. Este mundo está sentenciado pela palavra de Deus, quando Deus falou como é: não vou destruir mais a terra com água, mas vou destruir com fogo. Agora é o fogo consumidor, porque os olhos de Deus são como fogo, louvado seja Deus, que contempla os quatro cantos dessa terra. Ele vai destruir essa terra com fogo. Por isso que nada aqui é para o homem se apegar. Tudo vai passar. Deus deu casa, deu carro, deu tudo. Vamos gozar. Não é assim? Mas tudo vai passar, queridos. Não deixe seu coração se apegar a nada deste mundo, nada daqui. Porque a tua vida é preciosa para Deus. A tua alma tem grande valor para Deus. Para isso Jesus morreu, para que a tua alma tivesse salvação e descanso eterno. Não abra mão disso, porque ninguém no mundo podia fazer o que Jesus fez. Nem a sua mãe, nem seu pai que te ama tanto. Ele jamais poderia fazer o que Jesus fez. Ninguém poderia fazer. Por isso Deus deu o seu único filho, porque ninguém podia fazer. Não tinha jeito, não tinha solução. O homem estava condenado à morte e perdição eterna. Mas porque Deus amou o mundo de tal maneira, Deus amou as pessoas de tal maneira, que Ele decidiu perdoar os pecados e salvar o homem da perdição. Abrace isso. Não deixe que nada nem ninguém venha ali influenciar. Porque o nosso inimigo, que é espírito, ele tenta na mente humana. Ele usa pessoas para tentar influenciar a mente. Porque a nossa alma, só Deus tem acesso. Louvado seja Deus. Mas ele tenta de todas as formas influenciar o homem, para o homem se distanciar de Deus. Mas Deus nos faz um convite hoje. A tentação pode até vir sobre a sua vida, mas vença como Jesus venceu. Entenda que Jesus estava como homem. Ele passou pela tentação, foi tentado de todas as formas, mas ele não cedeu à tentação. Oh, aleluia. Louvado seja Deus. Aí o diabo não se contentou. A terceira vez tenta Jesus. Louvado seja Deus. Ele falou claramente: todos os reinos do mundo e a glória dele, ele daria para Jesus. Jesus prostrado adorasse a ele. Observe que o inimigo tem tentado de todas as formas que o homem não adore a Deus, mas adore as coisas. Observe que tem pessoas que matam e morrem pelo seu carro, pela sua casa, mas não reda um pé para buscar a Deus. Não tira um tempo para ouvir Deus. Não tira um tempo para falar com Deus. Mas a vida dele é só buscando os bens materiais, esquecendo que quando o homem morre, não leva nada dessa vida. A Bíblia quer dizer que a única coisa que o homem vai levar são as suas obras, porque ele vai ter que prestar conta diante de Deus. Existe um tribunal. Como existem juízes da terra, existe um juiz no céu. Muitos podem não crer, não acreditar, mas isso não muda o fato e a realidade. Deus deixou escrito e registrado para o homem: todos que vêm até a Deus, de maneira nenhuma ele vai lançar fora. Agora, se o homem não quer ouvir a Deus, se o homem não quer a Deus, ele não é obrigado. Agora, toda escolha que o homem faz tem uma consequência, não é assim? Então está em nossas mãos o poder de escolha. Para onde eu vou, o que eu quero fazer. Se Deus ele vai aprovar as minhas atitudes, as minhas obras. Eu decido se eu quero ser salva. Eu decido se eu quero a Deus.
não é obrigado. Deus, Ele ama a nossa vida, queridos. Mas como o bom pai que Ele é, Ele não nos obriga a nada. Então o diabo queria glória, queria honra. Aí Jesus repreendeu aquele espírito. Porque Jesus não tem parte com esses espíritos. Jesus, Ele quer comunhão com o homem, proximidade com o homem. Por isso, quando ouvintes a voz do Senhor, a Bíblia diz, não endureçais o vosso coração, porque Deus, Ele está à porta e bate. Ele não invade. Ele só entra na vida do homem quando o homem dá acesso para Deus. Aí quando o homem abre o coração, Ele chega, entra e faz morada. Oh, aleluia. E a vida do homem não é mais a mesma, porque Ele muda, Ele transforma, Ele modifica, Ele realiza, Ele faz tudo que lhe apraz, porque Ele é poderoso. Então quando Jesus, Ele rejeitou o banquete do diabo, quando Jesus, Ele venceu as tentações, aí Deus falou, o meu filho agora está aprovado. Como o homem, Ele venceu. Aí Deus fez o quê? Enviou os seus anjos para servir Jesus. Você estava com fome, não foi? Deus mandou o alimento. Deus, Ele manda. Não foi assim que Ele fez? Ele fez o maná cair dos céus para o povo de Israel. Porque esse Deus é bom demais. Fez água limpa sair da rocha. Ele abriu o mar para o seu povo passar. O que é que Deus não faz pelo seu povo na terra? Você pode ser desamparado por muitos, até pela família muitas vezes, né? Assim que esquece, não vem visitar, não está nem aí. Mas o Deus que não desampara os seus, porque foi assim que o salmista falou, pode o meu pai e minha mãe me abandonar, mas todavia o Senhor me acolherá. É assim que a gente fica, sendo acolhida pelo Senhor em todo tempo, em todo momento. Deus está conosco, querido, em todo momento, em todo tempo. Por isso não abaixe a guarda. Levanta a tua cabeça e vença a dificuldade, vença a luta, vença a provação. Porque eu sei que não é fácil, queridos. Mas o Deus que permitiu você passar pela tentação, pela prova, é o mesmo Deus que quer te aprovar. Ele quer te ver vencer, agora vai depender de você. Você tem o poder de escolha em suas mãos. Escolha vencer em Jesus, porque no nome de Jesus você pode todas as coisas. Você lembra do dizer de Paulo? Eu sei ter e sei não ter. Posso todas as coisas, todas, naquele que me fortalece. Não é outro senão Deus. É Deus que nos sustenta. É Deus que nos fortalece. É Ele que nos anima. Deus, Ele é pai, Ele é amigo, Ele é esposo, Ele é tudo. Ele cuida do órfão, cuida da viúva, Ele cuida de todo, Ele cuida do mundo inteiro. Porque tudo está em suas mãos, o poder, Ele tem um controle de tudo, queridos. O mundo pode estar do jeito que for, que você está vendo. Você acha que Ele perdeu o controle por isso? Você acha que Ele não vê nada, não ouve nada? Deus, Ele vê tudo e ouve tudo. Tudo está sob o domínio de Deus. Eu não tenho dúvida disso. Eu não tenho dúvida. É por isso que eu vivo nessa terra, na dispensação do Espírito. Porque eu creio no Deus que eu sirvo. É um Deus que não desampara o homem em momento nenhum. Ele não deixa, Ele cuida. Ele é pai e Ele é amigo. Em todo tempo, queridos, Jesus tinha o cuidado de Deus sobre a sua vida. Por isso que Ele nasceu, viveu, sofreu, morreu, mas Ele venceu. Ele mesmo falou que nós iríamos passar pelas aflições, mas Ele também falou claramente, tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele quer dizer, eu venci a luta, eu venci a morte, eu venci a tentação, eu venci tudo, para que hoje você, que cresce no meu nome, vencesse também. Vença no Senhor, porque tudo é possível, querido, é o que crê. Você vence quando você crê no Deus que você serve. Eu venci o luto em 2022, quando Deus levou meu filho. Foi fácil? Não. Nunca é fácil perder alguém que você ama. Nunca. Mas eu venci o luto em 2022, meu filho, em 2023, meu pai. Deus levou. Aprove Deus querer colher essa alma, porque Ele sabe o que Ele faz.
Ele não erra e não se engana, queridos. Ele sabe o que é melhor para o homem. Por mais que a gente pense, meu Deus, vai doer, está doendo, é dor perder alguém. Sim, é dor. Mas o mesmo Deus que fere, é o mesmo Deus que sara. Ele conforta o nosso coração. Porque a nossa dependência não é as pessoas ao nosso redor. Nós precisamos de pessoas, sim. Mas a dependência do homem é Deus. Você precisa de Deus. Deus está contigo. Isso é suficiente. Eu tenho Deus comigo. Você tem Deus com você. Então não tenho falta de nada. Porque tudo que eu preciso está nele. Ele completa as nossas vidas. Ele me completa. O sofrimento passou. A dor passou. A tristeza passou. A angústia passou. O que permanece é o quê? A presença dele. O que permanece é o amor dele. É a alegria do Senhor, que é a nossa força. Então vença no Senhor. Não baixe a cabeça para a luta. Porque luta a gente vai passar até o dia de Jesus voltar, viu? Vai vir luta. Quando ele voltar nessas nuvens com poder e grande glória, as estrelas do firmamento vai cair. Queridos, vai haver um reboliço nessa terra. A terra vai tremer. Todos os sinais vão acontecer quando ele voltar. Agora, a convicção você tem que ter no teu coração. Ele vem te buscar. Esteja pronta. Esteja pronto. Esteja preparado. Ele vem te buscar, porque a promessa dele não foi o homem que fez. Não foi os políticos em época de eleição. Não. De forma alguma. A promessa foi ele, o autor e consumador da fé. Ele fez a promessa de voltar para buscar um povo. Não é a placa da igreja. É um povo todo seu. Um povo escolhido, um povo separado, um povo eleito de boas obras. Ele vem buscar um povo que ele ama, porque ele que cuida. Espere o Senhor. Espere no Senhor. Não desista. Não desfaleça a sua fé. Firme na promessa. Porque a promessa de Deus não falha, queridos. Mas ela é fiel. Amém, queridos? Eu quero cantar uma canção para encerrar.